Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Joana, a disciplina de Química de vocês, dos terceiros anos da tarde, né? Mais uma etapa, né, desse momento, né, delicado, importante, né, de que exige muita maturidade, responsabilidade, né, de nós enquanto estudantes, né, para que a gente possa nessa forma de estudo à distância, né, remota, por ferramentas que não estamos acostumados a usar com tanta intensidade, tanto para os professores como para os alunos, mas ao mesmo tempo com muita vontade de que dê certo. Então, com isso, a gente nessa nova etapa de atividades, complementando e estendendo a ferramenta dos vídeos, dos áudios, das mídias, nós estamos aqui nesse momento para que a gente possa fazer algumas reflexões sobre os assuntos que a gente viu até agora. Assuntos esses que estão dentro do cronograma, do plano, né, de estudo do nosso ano, né, contemplando aquilo que é pertinente do terceiro ano, que é a química orgânica, né? Até o meio do ano a gente basicamente vê química orgânica. E aqueles que vêm acompanhando com dificuldades, mas perguntando, tirando suas dúvidas, né, vai aí já ter consolidado o principal da química orgânica, que a gente já vem conversando desde fevereiro, que é o seu alvo de estudo, ou seja, os compostos do carbono. Os compostos do carbono que estão presentes, né, nas estruturas vitais, desde uma bactéria ou mesmo um vírus, né, como a organismos mais complexos, como são as células humanas ou células de vegetais superiores. Isso por quê? Porque as estruturas vivas, as chamadas biomoléculas, elas basicamente são formadas por moléculas que têm nos seus átomos aí, átomos de carbono, átomos de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, né? Especialmente esses quatro. E, no entanto, há uma outra gama de elementos dentro das tabelas, aqueles que estão na tabela periódica, que são chamados de organógenos, né? De um modo geral, portanto, esses elementos organógenos são aqueles que formam, junto com o carbono, os chamados compostos orgânicos, que um dia se acreditou que só poderiam ser produzidos por seres vivos, mas a partir da descoberta de Wöhler, né, Friedrich Wöhler, já fizemos aí atividades sobre isso, que sintetizou a ureia, o principal composto da urina, artificialmente, e com isso, historicamente, mudou esse conceito, né, fazendo com que ele realmente tivesse o seu conceito adequado, que é o de que a química orgânica, portanto, os compostos orgânicos são aqueles compostos do carbono e suas ligações covalentes, onde há compartilhamento de elétrons com, pelo menos, o hidrogênio. Então, as moléculas orgânicas têm, no mínimo, carbono e hidrogênio. E quando tem, além de carbono e hidrogênio, vai ter o quê? Todos os outros elementos da tabela periódica? Não. Tem carbono, hidrogênio, pode haver oxigênio, enxofre, fósforo, nitrogênio, flúor, cloro, bromo e iodo, que são esses que estão destacados aí nessa imagem da tabela periódica, né? Se a gente pensar, então, a importância do carbono como elemento central, se dá, dentre várias razões, essas duas aí explicitam de forma bem abrangente, ou seja, mais de 30 milhões de compostos químicos atualmente conhecidos, mais de 99% deles contém um átomo de carbono. Então, a gente pode praticamente considerar que quase todos, né, os compostos, sejam inorgânicos ou compostos orgânicos que existem na Terra, em organismos vivos ou minerais, né, que não têm vida, têm átomos de carbono. O átomo de carbono é capaz de formar uma diversidade imensa de compostos pelas várias características especiais que ele tem, que foram aí, dentre de algumas outras maneiras, colocadas como postulados de Kekulé. Kekulé foi mais um cientista que contribuiu para a química orgânica, descobriu essas características tão especiais.
especiais, de tal modo que a gente tem moléculas simples, como é o gás natural, o gás metano, até a molécula de DNA, que tem muitas vezes na sua fita, né, com mais de 100 mil, né, milhões, aliás, está errado essa inscriçãozinha aí, mas 100 mil carbonos, tá ok? Vamos para o outro slide. Bem, essas atividades que a gente fez até agora, e aí essa aula de hoje, é para a gente fazer essas reflexões sobre o aprendizado. Para a gente avançar, a gente avaliar o que a gente estudou até agora, né? Muitos fizeram as atividades conscientemente, tiraram suas dúvidas, né? Foram lá e perguntaram, questionaram. Outros já não fizeram isso, já postaram, já verificamos algumas questões como cópias, né? Como, não, às vezes não cópias, mas erros que são importantes para que a gente aprenda. Por isso que é importante tentar fazer, e a correção é o momento de aprendizado. E por isso a importância da dúvida. Só tem dúvida quem realmente está estudando, né? Quem tenta fazer. E a importância de tirar essas dúvidas. Porque assim você evita, né, de que aquilo se perca e você tem a oportunidade de aprender através de tirar essas suas dúvidas. Que uma vez tiradas, você memoriza o que você aprendeu. Então, nesse processo, a gente basicamente viu o que até agora? A gente, nessa sequência de conteúdos da química orgânica, a gente já aí passou da etapa, então, que entendeu que as moléculas orgânicas, elas são moléculas onde elas têm estruturas simples, que vão ter principalmente carbono e hidrogênio, mas podem ter o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, o fósforo, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, ligados por ligações covalentes. Lembrando, lá do primeiro ano, nós temos ligações químicas iônicas, metálicas, covalentes. No caso das moléculas orgânicas, a gente tem especialmente moléculas formadas por ligações covalentes, que são de que tipos? Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. E aí, quando você tem moléculas simples, tranquilo, né? A gente tem aqui o exemplo da água. A gente tem uma molécula pequena, com poucos átomos, poucas ligações, fácil de representar. E, com isso, a gente tem, dentre essas representações chamadas de fórmulas, né? Quando a gente tem uma fórmula molecular, o que é essa fórmula molecular? Ela vai te dizer o que sobre a molécula? Ela vai te dizer quem forma essa molécula, quais são os elementos. No caso da água, hidrogênio e oxigênio. E quantos? Então, vai te dizer quem são os elementos que formam a molécula e quantos átomos de cada elemento, que no caso da água são 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Agora, como estão ligados? Quem é que te diz isso? Quem é que te diz como estão ligados os átomos dentro de uma molécula? São as fórmulas estruturais. As fórmulas estruturais, sim. Porque fórmula estrutural, ela diz isso. Ela diz como estão ligados. No caso da água, os hidrogênios, eles estão ligados, cada um de um lado, ao único oxigênio. É a fórmula estrutural. Mas como é uma fórmula muito simples, uma molécula muito simples, não tem muitos outros modelos de representar essa fórmula estrutural, modelos diferentes. Por quê? Porque é uma fórmula muito simples, por si só ela já é muito simples. Então, a fórmula estrutural, basicamente, é a que representa essas duas ligações de hidrogênio, cada um de um lado, com o oxigênio. Só que quando você tem moléculas que podem ser simples, como a molécula de água, mas também podem chegar a ser moléculas complexas, qual é a dificuldade que a gente encontra de desenhar isso? De tal maneira que as fórmulas completas, elas começam a ficar mais complexas também. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de moléculas orgânicas, né? Onde, inclusive, só tem carbono e hidrogênio. E que a gente vê aqui as estruturas tridimensionais, porque estrutura molecular também é a mesma coisa que fórmula estrutural. E a gente vê que à medida que a gente aumenta só um carbono e poucos átomos de hidrogênio, a gente já vê uma estrutura mais complexa, né? E com isso, a gente tem uma situação aí onde fica mais difícil de representar, né? Então,
Nesse caso, a gente precisa de modelos de fórmulas estruturais, e aí ficou uma figurinha ali, mas não tem problema. A gente precisa de modelos de fórmulas estruturais simplificadas, que simplifique. E aqui a gente tem isso num exemplo só, na estrutura do chamado benzeno, esse caso. A gente tem aqui na primeira representação a estrutura do benzeno completa. Então, a chamada fórmula estrutural completa é aquela onde os símbolos todos vão aparecer, as ligações todas vão aparecer, né? Todos os carbonos, todos os hidrogênios e todos os elementos que tiverem. Aí a gente tem uma fórmula estrutural que o modelo é chamado de bondline ou zigue-zague. Bondline ou zigue-zague é a mesma coisa traduzindo, né? De forma simplificada. Bondline vem do inglês banda de ligação, que são exatamente as ligações, sejam simples, sejam duplas. E, no caso, zigue-zague é uma tradução, né, mais corriqueira para o português, que são essas formaçõezinhas de zigue-zague, tá ok? Onde você tem aí uma representação simplificada da estrutura completa. Cada pontinho desse aqui, que seria um vértice de uma figura, é carbono. E aí, aquilo que não está aparecendo, né? No caso, o carbono faz 4 ligações, então aquelas ligações que faltam para formar 4, elas sempre vão ser exatamente o número de hidrogênios que estão ligados àquele carbono correspondente. No caso da estrutura do benzeno, a gente ainda tem uma possibilidade de representação através dessa bolinha, que é a mesma coisa que 3 duplas alternadas, que é uma característica das estruturas aromáticas. O benzeno é o primeiro composto aromático que foi descoberto e, portanto, a partir dele, tendo seus derivados, todo composto que tem um anel aromático, um anel benzênico, é chamado de um composto aromático, tá ok? E aqui a gente tem uma outra representação, né, das estruturas do benzeno. Então, aqui, a cadeia aromática, ela sempre vai ter esse anel com 6 carbonos e 3 duplas alternadas, que podem mudar de posição, mas desde que seja uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, né? E, no caso do benzeno, já seria esse aqui, onde os hidrogênios não estão aparecendo, mas eu sei que eles estão lá. Ou essa outra estrutura com a bolinha, que significa essa aqui de baixo, que é a mesma coisa que essa aqui de baixo. Vamos lá para o outro slide. Mas aí, à medida que essas moléculas vão aumentando de tamanho, essas estruturas vão aumentando, e é assim que é cobrado no vestibular, então você tem a necessidade de fazer as representações simplificadas. Aqui a gente tem a estrutura da serotonina, que é um neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, né, tridimensional. Aqui a gente já tem a fórmula estrutural abreviada ou condensada, forma de zigue-zague, né? Zigue-zague, zigue-zague condensado abreviado, que seria isso? Onde você, então, não faz aparecer os carbonos e os hidrogênios que estão ligados a carbonos. Você vê que os outros hidrogênios que não estão ligados a carbono, estão ligados a outros elementos, como oxigênio, como nitrogênio, eles aparecem. E abreviado condensado, exatamente porque esses hidrogênios, eles estão juntinhos, não estão aparecendo nas ligações. Por exemplo, aqui no NH2, esse N está ligado a 2 hidrogênios separadamente, mas como é abreviado ou condensado, então se juntou. E aqui é a fórmula molecular. Então, a importância de você saber disso é porque nas provas de vestibular se dá a estrutura, sim, né? Pede para você dar a fórmula molecular, mas como é que você vai dar a fórmula molecular se você não fizer aparecer tudo que tem? Então, você tem que fazer aparecer todos os carbonos, todos os hidrogênios para dar a fórmula molecular correta. Na sequência, a gente viu classificação dos carbonos e das cadeias carbônicas. Cadeias carbônicas é um outro nome que a gente dá para as moléculas orgânicas, já que elas podem ser pequenas a gigantescas, formando literalmente cadeias de carbono, né? Primeiro, para as classificações dos carbonos com relação a quantos carbonos cada carbono está ligado. Aí você tem que fazer essa análise individualmente. Olhando aqui para o primário, que é esse de laranja. Primário é aquele carbono que só está ligado a mais um outro átomo de carbono. Mas não está ligado a hidrogênio? Poderia estar ligado a outros elementos? Sim.
Mas em relação a carbono, essa classificação é em relação a carbono. Você vai analisar só em relação a carbono. Quantos carbonos eles estão ligados? Então, quando o carbono não está ligado a nenhum átomo de carbono, ou pelo menos a um, então ele é um carbono primário. Consequentemente, se ele está ligado a dois, como é o caso desse verdinho, está ligado tanto ao vermelho como ao laranja, ele é secundário. O terciário, que é o vermelho, está ligado ao azul, ao laranja e ao verde, então ele é terciário. E o quaternário é aquele que está ligado a 4. Você vê que o azulzinho está ligado a um vermelho e 3 laranjas. Aí, a gente tem aqui agora as classificações das cadeias carbônicas. É tudo uma sequência de conhecimento. Nessa classificação carbônica, das cadeias carbônicas, a gente tem que considerar vários aspectos. Se tem ou não ciclo. Então, a gente vai chamar de cadeias abertas, ou acíclicas, ou fechadas e cíclicas. E dentro dessas cíclicas, você ainda tem a possibilidade de ter as chamadas cadeias aromáticas ou alifáticas, né? Então, você tem aí como identificar quando se formam figuras geométricas. Com relação à disposição dos átomos de carbono, a gente pode chamar as cadeias de normais ou ramificadas. Normais são aquelas que só vão ter átomos de carbono primário e secundário. A gente vai ver mais na frente. Saturadas e insaturadas, primeiro tem que saber se tem insaturação, que é uma dupla ou uma tripla. E se essas insaturações estão ou não entre átomos de carbono, porque isso vai fazer diferença, né? Com relação a ter ou não heteroátomo, o que é um heteroátomo? É o oxigênio, é o nitrogênio, é o enxofre, é o fósforo. E se está entre átomos de carbono, esses elementos. E nas cadeias fechadas ou cíclicas, a gente tem as alicíclicas ou aromáticas, você tem as mesmas situações, né? Então, analisando aqui separadamente, uma cadeia aberta ou fechada, você vai diferenciar basicamente se formou uma estrutura geométrica, né? Uma normal ramificada, se tem carbonos primários e secundários, ela sempre vai ser normal. Se ela tem pelo menos um terciário ou um quaternário, ela é uma ramificada. Saturadas ou insaturadas? Saturada, né, é aquela molécula que não tem insaturação. Ou seja, não tem dupla, não tem tripla. Ou, se tiver uma dupla ou uma tripla, não está entre átomos de carbono. A gente está vendo essa situação aqui, ó. Aqui tem uma dupla ligação, mas está entre um carbono e um oxigênio. E uma molécula, uma cadeia insaturada, automaticamente tem que ter insaturação, dupla ou tripla, e tem que estar entre átomos de carbono, que é esse caso. Isso pode tanto ocorrer em cadeias abertas, como é esse exemplo aqui, ou em cadeias fechadas. Uma molécula ou uma cadeia orgânica heterogênea ou homogênea? Primeiro, você vai fazer a pergunta: tem heteroátomo? Se tem, ela automaticamente é heterogênea? Não. Heteroátomo é o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, o fósforo, que tem que estar entre átomos de carbono, certo? Para que a molécula seja heterogênea. Então, você pode ter aí uma molécula homogênea, uma cadeia homogênea, onde ela não tem átomos de heteroátomos, ou esses heteroátomos, eles não estão entre átomos de carbono, que é esse caso desses exemplos aqui à direita abaixo, né? Ou aqui, ó, tem heteroátomos, mas não está entre átomos de carbono. E um heterogêneo, ela automaticamente tem o heteroátomo e está entre átomos de carbono. Com relação a se ela é aberta ou fechada ou aromática, que ainda vai receber designações especiais. De um modo geral, as cadeias abertas, elas também são chamadas de alifáticas, sejam elas com duplas ou com triplas ligações ou só com ligações simples. Quando ela é fechada, independente de ter saturação ou não, ter dupla ligação ou não, desde que não tenha anel aromático, né, que são o anel de 6 carbonos com 3 duplas, ela é alicíclica. E se tiver pelo menos um anelzinho desse aqui, ela é uma cadeia cíclica do tipo aromática. E às vezes ela pode ser mista. Ela então tem uma cadeia fechada com uma cadeiazinha lateral maior, aberta. Essas
explicações, elas baseiam basicamente no conteúdo que a gente viu entre o primeiro e o segundo período. E no terceiro período há uma sequência de assuntos, exatamente para a gente chegar no início do estudo das famílias de substâncias orgânicas. Estudando quem? Estudando os hidrocarbonetos. Mas antes mesmo de estudar os hidrocarbonetos propriamente ditos, a gente vai estudar a principal fonte no planeta dos hidrocarbonetos, que é o conteúdo do terceiro período. Ou seja, o estudo do petróleo, né, os radicais orgânicos e os hidrocarbonetos. Então, no terceiro período, a gente tem aí um texto e algumas fontes de indicação de estudo para que a gente comece a estudar, né, a partir de algo que é tão importante há muito tempo, ainda vai ser por um bom tempo, que é o petróleo para a humanidade, do ponto de vista econômico e político também, a principal fonte do primeiro grupo de substâncias que a gente vai estudar nas funções orgânicas, nas famílias de compostos orgânicos, que são os hidrocarbonetos. O próprio nome já está sugerindo. Se a gente analisar aqui, porque aqui o petróleo é a principal fonte desses compostos chamados hidrocarbonetos, a gente vai ver aqui, hidrocarboneto, o próprio nome já está sugerindo, só tem hidrogênio e carbono na sua formação, basicamente. Isso por quê? Porque quando a gente pega a composição do petróleo, a gente vai ver que basicamente 94% é formado por átomos de carbono e de hidrogênio. Uma quantidade muito pequena, né, vai ter aí traços de nitrogênio, oxigênio nas suas composições e mais, né, uma quantidade menor ainda de outros elementos. Então, basicamente, o petróleo é formado por compostos chamados hidrocarbonetos. Esses hidrocarbonetos, eles então dão todo esse valor para o petróleo, porque nós temos aí compostos tanto de cadeias abertas, cadeias fechadas, leves, mais pesados. Por isso que o petróleo, ele não é uma substância, então ele é uma mistura complexa de várias substâncias, tanto sólidas como líquidas e gasosas, que tem altíssimo valor, né, para a indústria química, né, derivados de petroquímicos, que vão ser matérias-primas para a indústria de energia, para a indústria de combustíveis, medicamentos, plásticos, resinas, né? E isso, considerando que esse óleo, né, esse óleo bruto, esse óleo cru chamado petróleo, ele tem então esses traços ainda desses outros compostos, muito pouco, né, com enxofre, com nitrogênio, com oxigênio, com os chamados organometálicos, mas mais de 94%, podemos dizer, é formado então por compostos que só tem hidrogênio e carbono, mas numa variação que faz com que eles tenham, né, esse valor enorme, comercialmente falando. E como é que se separa isso? Como é que se, né, desmembra o que é sólido, o que é líquido, o que é gasoso? Na verdade, o processo é um processo que a gente aprende lá do primeiro ano de separação de misturas, chamada destilação fracionada, onde você tem uma torre, né, de destilação, uma coluna de separação. Então, isso se dá através da diferença do tamanho das moléculas. Esta, inclusive, é uma pergunta que está lá no terceiro período, nas atividades do terceiro período, né? Nessa coluna de separação, onde se dá através do tamanho das moléculas, onde as moléculas menores, elas normalmente vão ser gases, elas vão sair primeiro, a gente está vendo aí o gás de petróleo, que é o GLP, o gás de cozinha, né? A gasolina, ela já vai estar ali na faixa intermediária, nem tão pesada, nem tão leve, é dos líquidos, como chegando aí as parafinas, os parafínicos, depois os olefínicos, que é mais embaixo, mais pesado. A gente tem os óleos lubrificantes, os óleo combustível, o próprio diesel aí, né? E o que é mais pesado, que sai por último, são exatamente os chamados betumínicos, né? Aí é onde a gente tem a hulha, o asfalto, tá certo? Esses hidrocarbonetos, portanto, eles têm aí... Por que a gente estudou primeiro as classificações das cadeias carbônicas? Porque a gente tem exatamente todos os tipos de cadeias dentro dos hidrocarbonetos. Cadeias abertas, fechadas, aromáticos, com insaturação, saturação. A gente basicamente só não vai ter, né, uma quantidade considerável de heterogêneos, porque a gente basicamente só tem hidrogênio e carbono, os hidrocarbonetos, né? Mas aí vai ter uma diferença, né, uma gama de possibilidades diferentes.
E esses hidrocarbonetos, eles são divididos em subfamílias, né? Subfamílias que vão além de cadeias abertas a fechadas, também ser separadas por se tem dupla, se não tem dupla. E com isso a gente tem os alcanos, onde está a gasolina, né? Onde a gente está ali o gás butano da cozinha, o gás propano do isqueiro, né? Alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, cicloalcinos, são alguns nomes aí que a gente vai começar a se acostumar, porque são conteúdos das próximas aulas para a gente estudar mais detalhadamente, tá ok? Com isso, essas explicações foram só um passeio aí, pelo que a gente estudou, pelo que a gente viu até agora, e que a gente precisa revisar, já que é um conteúdo sempre caindo aí na primeira ou na segunda fase da UES e recorrente também no Enem, através do estudo do petróleo, fazendo essa associação do petróleo. Então, falou em petróleo, lembrar agora de hidrocarboneto, que é a principal fonte, né, dessa família grande de substâncias de valor econômico importante, que tem sólidos, tem líquidos, tem gasosos, que é extraído do petróleo, onde está aí a gasolina, onde está aí as parafinas, o diesel, não é o biodiesel, é o diesel derivado do petróleo, as borrachas, o asfalto, né? E aí as atividades que a gente vai fazer, né, após esse passeio inicial pela química orgânica, é exatamente para fixar melhor esse conteúdo, resolvendo algumas questões de vestibular do livro, que estão lá entre a página 28, 29, algumas atividades da página 30, 31, que a gente vai fazer posteriormente, e com isso fixar melhor esse assunto, para na sequência a gente continuar com o assunto de hidrocarbonetos no capítulo de funções orgânicas. Então, até lá, tirem suas dúvidas, se interessem de pesquisar, para que a gente fixe melhor esse conteúdo, que é um conteúdo vasto, né, que a gente faz uma pincelada aqui, para que a gente possa, né, depois fazer individualmente, né, oportunamente, especialmente quem está estudando que gera dúvidas, eu já falei isso aqui, repito, consegue então tirar proveito desse momento. Um abraço, até mais.